Cristo que habita em vós. O Cristo que habita em mim, saúde o Cristo que habita em vós. Aleluia, fala para o seu irmão, hoje é um dia extraordinário na sua vida. Deus vai mover o seu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Serão 12 horas extraordinárias, amém? Fala para o seu irmão, você está preparado para 12 horas extraordinárias? O céu está aberto, amém? O céu está aberto. E o fluir de Deus está nesse lugar. Está nas nossas vidas. Você sabe que lá em João, fala que um belo dia Jesus está na festa dos tabernáculos. E ele dá um grito. E ele fala o seguinte: ei, você que tem sede, venha. Porque do seu interior fluirão rios. Você sabe uma coisa? Deixa eu te explicar algo. Você não consegue reter nenhum rio. Quando nós bebemos desse rio de Deus, as águas deles vão fluir. E vão fluir neste lugar. Fala para o seu irmão, já está fluindo. Já está fluindo neste lugar. E vai começar a fluir agora, que eu vou chamar alguém muito especial. Or start there. Conference. Você sabe que a Bíblia diz que nós precisamos dar honra a quem tem honra. Então, esse homem que vai estar aqui, ele pregou no meu encontro. E ele fez eu me batizar lá no encontro. Tão fervoroso que ele era no batismo, na palavra do batismo. Falei, não quero nem saber se a minha esposa vai batizar ou não. Eu quero saber que eu vou cair nas águas. Você vê, hoje ele é meu líder, é o nosso supervisor, é o anjo de Deus nas nossas vidas. Então, eu sou muito grato de tê-lo como meu pai espiritual, meu mestre. Vem pra cá, pastor Ricardo Bertoldi. Aleluia. Seja bem-vindo, a casa é sua. Amém. Paz do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos me ouvem? Eu precisava de um pouquinho mais de retorno. Que eu não estou me ouvindo aqui em cima. A gente começa a ficar mais velho, começa a pregar mais, a gente começa a ter dificuldade no palco, né? Eu vou virar aqui os retornos para mim. Glória a Deus. Tá melhor. Som, 1, 2, teste. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos mais um pouco aí, tá dando microfonia. 1, 2. Eu ficava bravo que o pastor Wilson reclamava do som e agora eu tô igual. Oh, Deus. 1, 2, teste. A gente tem que pegar todas as coisas boas dos nossos discipuladores, amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Os irmãos me ouvem agora? Amém. Quantos estão à expectativa no Senhor aqui nesses dias? Então, eu quero ministrar algo nessa manhã. Queria que você fechasse seus olhos. Pedisse para que o Senhor falasse com você nessa manhã, através da palavra. Faça a sua oração. Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, a Tua palavra é viva, a Tua palavra transforma, restaura e manifesta do Teu querer sobre nós. Por isso, Deus, nesse dia, Senhor, nós precisamos e declaramos da Tua palavra. Senhor, manifesta do Teu querer sobre nós. Senhor, quebra as cadeias, quebra correntes. Deus, estabelece o novo e o extraordinário do Senhor sobre as nossas vidas. Nessa manhã, manifesta de todo o Teu senhorio, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ainda está dando microfonia. Se puder abaixar, tirar um pouquinho do ganho. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar hoje em cima do tema
né, dessa conferência extraordinária. Aleluia. E eu quero ministrar sobre o que é viver uma vida no extraordinário. Viver uma vida no extraordinário é viver uma vida debaixo do favor de Deus. Quantos aqui vivem uma vida debaixo do favor de Deus? Amém? Então eu quero falar para você nessa manhã sobre o que é viver uma vida no extraordinário. Sabe, quando nós olhamos para a palavra de Deus no Antigo Testamento, quantos já leram a Bíblia aqui? Amém? Nós vemos muitas leis, vemos estatutos, vemos cerimônias ali, vemos atos que muitas vezes o simbólico ali expresso é muito grande. E vemos rituais ali dentro, cerimoniais, né? Leis e algo assim até um quanto glamuroso. E às vezes nós nos perdemos nisso, mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus é muito mais do que isso. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e enxergar a substância do que está por trás dela. Então eu quero dizer para você que a palavra de Deus ela é o próprio Cristo. É o próprio Jesus. E toda a palavra de Deus é Cristo. Ele é a palavra. Ele é a substância daquilo que é expresso através da palavra de Deus ali. Então, se nós olharmos a palavra de Deus e enxergarmos, nós vamos ver que Deus mostra no decorrer da palavra muitas histórias, muitos, vamos dizer, como álbuns de fotografia. Quantos aqui já viram álbum de fotografia? Pastor, eu nunca vi, eu sou da era digital. Eu sou da era que eu vejo foto no meu iPhone, no meu tablet e assim por diante. Eu sou da época que via fotografia no álbum de fotografia. Você está ficando velho, pastor, estou ficando velho. Agora, o que nós vemos nessas fotografias? Alguém pode lembrar uma fotografia da palavra de Deus que conta a história de alguém? Sim ou não? Sim. Quero falar alguns para você, por exemplo, o Salmo 127. Quantos aqui já leram o Salmo 127? Hã? Alguém já leu? O que diz lá? A fotografia conta a história do quê? Hã? Família? Filhos? Sim ou não? Lá conta a história do quê? Que os meus e os seus filhos são como flechas na mão do arqueiro. Amém? Então a fotografia que nós vimos ali no Salmo 27, falando sobre família, ou não? Fala que se o Senhor edificar a casa, em vão vigia quem? O sentinela, ou não? É inútil levantar de madrugada, se o Senhor não estiver ali, onde repousar à tarde, não adianta. Então ali, o Salmo 127 conta essa história, de um manifestar poderoso sobre a minha família e sobre a sua família. E ali também fala sobre os nossos filhos. Aí você pega o Salmo 128, vamos um pouquinho para frente. A palavra diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E olha que interessante. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Você tem vivido isso na sua vida? Quem vive a vida no extraordinário, ele consegue ver as fotos que estão dentro da palavra de Deus, como essa que eu li no Salmo 127, como eu li essa aqui no Salmo 128, que eu peguei o seguinte: você olha essas fotografias, você olha a realidade daquilo que a palavra está dizendo, você consegue simplesmente se encaixar e falar assim: nossa, isso aí é a minha vida. Isso aí é a forma como está se manifestando sobre a minha família. Essa é a forma como a palavra de Deus está liberada e está sendo dentro da minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa, os meus relacionamentos. Eu estou vivendo o Salmo 128. Às vezes talvez isso aconteceu com você. Você às vezes declarou e falou assim: nossa, eu sou justo, eu sou justificado por Cristo Jesus.
e alguém olhou para você, talvez lá dentro da sua família, ou algum amigo, ou no seu trabalho, ou alguma situação, e falou assim: você é justo? Você é justificado? Imagina! Olha para a sua vida. Olha como você é. Simplesmente as pessoas olham para nós e falam o que estão vendo em nós. Mas eu quero dizer que eu e você somos feitos justiça de Cristo. Amém, irmãos? Outro salmo que reflete isso, lá o Salmo 1. Olha o que a palavra de Deus diz no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que anda no conselho dos ímpios, que não anda, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Aí ele diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no seu devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia! Eu quero perguntar para você: tudo que você faz, você é bem sucedido? Sabe, quem anda no extraordinário, quem anda debaixo do favor de Deus, ele anda em cima da palavra de Deus. Então o Salmo 127, o Salmo 128, o Salmo 1, a história da vida de José e muitas outras histórias dentro da Bíblia, elas nos levam e nos remetem ao quê? A olhar uma vida que vive no extraordinário e debaixo desse favor, debaixo dessa graça manifesta por Deus. É assim que nós devemos viver debaixo do favor de Deus, pastor? É assim. É simples. Sabe, a palavra diz que nós somos plantados junto às correntes da água. O que isso está dizendo? Que eu e você temos completa provisão e suprimento. Está cortando o microfone. Isso diz que eu e você damos o fruto certo, na época certa. Está dizendo que a sua folhagem não murcha. Você fica murcho de vez em quando? Hã? Ou só eu que tenho momentos de desânimo? Hã? Você também tem? Mas a palavra está dizendo que a nossa folhagem não murcha. Não é isso que está dizendo ou não? Ou é só na minha Bíblia? Sim ou não? Fala para o seu irmão assim: Deus quer que você seja frutífero. E entenda muito bem que eu estou falando de fruto. Eu estou falando de fruto, eu não estou falando de obras feitas por mãos humanas. Obras humanas são resultado de esforço próprio. Mas fruto é resultado de vida. Você já viu alguma árvore frutífera precisar fazer força para dar fruto? Já pensou uma jaqueira ter que fazer força para dar fruto? Vai nascer a jaca. Pé de melancia. Como é que... Você sabia que melancia dá em árvore, né? Não dá? Só para quebrar o gelo com você. Mas sabe que em outras palavras eu estou querendo dizer aqui, irmãos? Presta atenção que eu vou te falar. Eu quebrei sua atenção, mas volta aqui, presta atenção aqui. O resultado é tudo quanto você fizer, vai ser bem sucedido. Isso significa que nós vamos errar, pastor? Sim, nós vamos errar. Mas mesmo com os erros e mesmo com as circunstâncias adversas, todas as coisas elas vão cooperar para o nosso bem. E você vai ser próspero. Pastor, então quer dizer que tudo vai cooperar para o meu bem? Então quer dizer que eu não preciso nem levar em consideração o pecado? Eu quero dizer que a vida de pecado não é justificada diante da manifestar do favor de Deus. Mas eu quero dizer que muitas vezes você precisa entender, e eu vou falar amanhã, por que talvez você peque. E eu quero dizer que mesmo o pecado, Deus tem o poder de pegar ele e transformar ele para que ele seja favor e benefício para a sua vida. Até mesmo o pecado.
Como é que é isso, pastor? É simples. Eu vou te mostrar. A palavra de Deus diz que teve um homem chamado Saulo. Ele era o maior perseguidor da igreja. Alguém conheceu esse homem? Ele era ruim ou não era? Ele matava cristão? Matava cristão. Perseguia cristão. Essa era a vida de Saulo. E o que aconteceu? Deus chamou esse homem para ser o maior edificador da igreja no Novo Testamento. Ou seja, Deus pegou a vida que ele tinha e transformou a vida de Paulo no extraordinário. Para viver o quê? Debaixo do favor de Deus. Ele era fariseu. Ele era fariseu. E os maiores perseguidores da igreja foram os fariseus. E Paulo fazia parte disso. Então, um dos maiores apóstolos, ele tinha sido um religioso fariseu. Você quer me dar um microfone? Eu aceito. Alguém conheceu um homem chamado cujo coração era como o coração de Deus? Como é que era o nome dele? O nome dele era Davi. Era Davi. Davi pecou com Betseba, sim ou não? Mas aí ele gerou Salomão. E Salomão edificou o templo. Davi teve muitos filhos. Mas Deus escolheu Davi, aquele que viria a ser o quê? Veio a ser o pecador. Davi pecou, sim ou não? Sim, Davi fez o censo. Fez o censo. Pecou contra Deus. Então, o que eu quero dizer, irmãos, e o que nós precisamos entender nessa manhã, isso mostra que as escolhas de Deus, elas não são baseadas naquilo que nós somos, mas são baseadas na sua graça. Não são baseadas no que somos, naquilo que a escolha de Deus é nesse foco. E eu quero dizer algo, ninguém pode se gloriar na presença de Deus. Se você chegar a um ponto e achar que você é muito bom, ou o mínimo que você acha que você tenha, eu quero dizer, ninguém pode se gloriar diante da presença de Deus. A resposta, para que eu e você entendamos o favor de Deus, esse é o segredo e que eu quero falar nessa manhã. Sabe, ninguém, quando nós olhamos e Deus acharmos as nossas vidas, nós precisamos entender o seguinte: Deus não achou ninguém melhor, não melhor, menor para usar. Então ele decidiu usar a minha vida. Ele não achou ninguém menor. Ah, pastor, isso eu estou me depreciando? Não, não estou falando para você se depreciar. Eu estou falando que você não pode se gloriar. E talvez você vai entender o que eu quero dizer para você. Deus veio e escolheu José. José era um homem próspero? Sim ou não? Ele estava debaixo do favor de Deus? Estava. Ele passou provas? Passou provas. Mas a grande questão é que mostrava que Deus era com ele. Deus estava na vida dele. E todas as coisas que ele fazia prosperar. Em Gênesis 39, 2, olha o que a palavra diz. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: o Senhor era, e fala o seu nome para ela. O Senhor era com José, era com Maria, o Senhor era com Ricardo. Fala isso para ela. Fala, o Senhor é comigo. Você crê nisso? Amém? Sim ou não? Amém. E olha o que a palavra diz e continua. Vendo Potifar que o Senhor era com ele. Potifar era ímpio e olhava para José. E a Bíblia diz que Potifar via que o Senhor era com ele. E que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele a quem servia. E ele pôs por mordomo de sua casa. E lhe passou as mãos tudo que tinha.
E a pergunta que eu faço para você é: até mesmo o ímpio reconhece que o Senhor é com você? Quando olham para você, eles reconhecem e olham para a sua vida e falam assim: não, o Senhor é com ele. Se o ímpio olha para você e fala assim: não, tem alguma coisa diferente na vida dessa pessoa. Se o ímpio reconhece isso na sua vida, então eu quero dizer para você: você realmente é um homem ou uma mulher abençoada. E você está andando debaixo do favor de Deus. Se isso é verdade, se esses quadros, se essas figuras, se essa verdade da palavra de Deus, e você tem vivido isso debaixo do favor de Deus, tudo que você põe a mão prospera. E o próprio ímpio olha para a sua vida e declara que você é alguém abençoado, que você é alguém que vê o favor de Deus sobre a sua vida. Então eu quero dizer, isso é fato e é verdade. Você está debaixo da bênção. E eu quero dizer algo para você. Depois de você ter o Senhor na sua vida, há algo muito importante, que é você estar debaixo da bênção e do favor de Deus. Debaixo da bênção e do favor de Deus. Qual que é a diferença, pastor, de alguém que está debaixo da bênção e quem não está? Sabe, a gente olha para a vida de algumas pessoas, algumas coisas que poderiam ser feitas em alguns dias, ou alguns meses. A gente olha para a vida de alguns, aquilo leva meses ou até anos. E aí a gente pode dizer o seguinte: não, essa pessoa não está debaixo do favor de Deus. Como é que é isso, pastor? É simples. Alguns parece que trabalham fielmente, são diligentes, são dedicados, dedicam, trabalham, faz. Mas parece que todo o esforço que faz, tudo aquilo que dedica e coloca como empenho, no final parece que a coisa é infrutífera. Parece que o fruto não vem no final. Parece que a coisa não avança. São pessoas que exercitam fé. São pessoas que entregam a oração. A pessoa crê, a pessoa ora. Mas o esforço produz pouco resultado. Produz pouco resultado. Eu mostrei um lado para vocês, que é o lado de estar debaixo do favor de Deus, amém? Agora eu estou mostrando para você um estilo de vida que a pessoa crê, a pessoa ora, a pessoa é diligente, ela esforça, ela crê, ela se manifesta, só que lá no final, parece, sabe aquele gosto de cabo de guarda-chuva no final? O negócio não aconteceu. Correu e morreu. Não chega, não tem desfrute, não tem realidade no final. O fruto não é alegre, não tem o prazer. Algumas coisas que era para acontecer em algumas horas demora meses, como eu falei. Aí eu pergunto para você, onde é que está o problema? A pessoa quer, a pessoa ora, a pessoa faz, e aí? Ainda bem que aqui ninguém nunca desanimou da fé por conta de situações assim. Né? Ninguém aqui nunca desanimou. Porque orou, jejuou, clamou, falou até espumar o canto da boca. Jejuou até que as orelhas bateu palma, parecendo bacalhau. Tão magro que ficou. Ou não? Aí o que acontece? Chega lá, não vê o resultado. Aonde está o problema? Pergunta a pessoa do seu lado, onde está o problema? Qual que é a resposta, pastor? Vai logo. Sabe qual que é o problema? O problema é que muitas vezes você não está debaixo da bênção do Senhor. Você não está debaixo da bênção do Senhor. E a bênção de Deus é o resultado do seu favor na minha vida e na sua vida. Sabe, estar debaixo do favor de Deus significa que as coisas fluem facilmente na sua vida. As coisas fluem facilmente para nós.
Sabe, as pessoas muitas vezes que olham a igreja videira de fora, eles olham para a igreja videira e falam assim, nossa, mas essa igreja, ela cresce demais. Eu não sei o que acontece, as coisas parecem que para vocês lá é tudo muito fácil. As coisas parecem que acontecem. Sabe, você faz a supervisão, tem 800 casas de paz acontecendo. Estamos fazendo encontro lá na Vila Mariana, nós cremos que vai ser de 350 a 400 encontristas. As coisas parecem que, nossa, os peixes começam a pular dentro do barco, como é que isso acontece? Como é que é isso? Nós nem trabalhamos tanto. Eles nem trabalham tanto. A gente faz culto de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E as coisas, eles só fazem culto de domingo. É assim ou não é? Trabalho tanto, mas os resultados são tão grandes. Sabe, eu quero dizer que apesar do nosso trabalho ser falho, e apesar da nossa fé ser deficiente, ainda assim os frutos são visíveis. São visíveis. Então deixa eu falar algo para você, nada mais importante que eu e você estarmos debaixo do favor de Deus. Mas nós não estamos todos debaixo do favor de Deus. Em Cristo Jesus, pastor. Quantos aqui estão debaixo do favor de Deus em Cristo Jesus? Aí eu falo para você, sim e não. O favor de Deus está sempre sobre nós. A grande questão é que eu e você, muitas vezes não permanecemos debaixo desse favor. O favor de Deus está liberado. Sim, estamos todos debaixo. A grande questão é, eu e você permanecemos debaixo desse favor de Deus? É mais ou menos a nuvem lá no deserto. Durante o dia, quem estava debaixo da nuvem, estava debaixo do favor de Deus. Quem saísse da nuvem, era torrado, queimado, passava e morria. Agora, a nuvem ali representa o quê? O favor de Deus. Durante o dia, não torrava de sol. E durante a noite, não congelava de frio. Porque tinha uma coluna de fogo, que era nuvem de fogo. E era dessa forma. Agora, alguns não permanecem debaixo do favor de Deus. E quando nós saímos dessa posição, pastor, é quando você está remando, mas parece que quanto mais você rema, a praia vai ficando mais distante. Você rema, a praia vai ficando distante. Você rema, parece que o negócio vai em vez de andar para frente, parece que você está dando passo para trás. Ainda bem que aqui nunca ninguém percebeu nada disso na sua vida, né? Graças a Deus. Agora entenda o que eu vou te falar. Se eu e você não estamos debaixo do favor de Deus, todas as coisas vão ser inúteis. Todos os esforços vão ser inúteis. Você pode ter os 5 pães e os 2 peixes. Mas sabe o que vai acontecer? Eles não serão suficientes para alimentar todo mundo. Por quê? Porque você não está debaixo do favor de Deus. Sabe, a vida normal e a vida extraordinária de um crente é você e eu vivemos debaixo desse favor e viver uma vida abençoada. A obra normal de um cristão é viver uma vida abençoada. É viver uma vida abençoada. Então, se eu e você estamos vivendo algo que é diferente disso, eu e você precisamos entender e receber luz segundo a palavra de Deus e simplesmente orar. Por que eu não estou debaixo do favor de Deus? E eu falei tudo isso para falar justamente sobre isso nessa manhã. Por que nós não estamos debaixo do favor de Deus? Por que nós não vivemos essa vida extraordinária? Por quê? Pastor, o fato de estar debaixo do favor de Deus quer dizer que você não vai ter luta? Não, muito pelo contrário, você vai ter luta. Você vai ter problema. José estava debaixo do favor de Deus, estava debaixo do limiar ali diante do Senhor. Mas José teve luta, sim ou não?
Lógico que teve. Teve adversidade? Lógico que teve adversidade. Agora, cada degrau, cada luta para quem está debaixo do favor de Deus, é o seguinte, é um degrau para que eu possa passar para o novo nível. Alguém já jogou alguma coisa e quer chegar no final do jogo? Aqui tem bastante jovem, quer chegar, está no nível 1, mas quer passar para o 2. A vida cristã é dessa forma. Você está debaixo do favor de Deus, você está ali lutando para chegar no próximo nível. E quando você está debaixo do favor de Deus, há uma resposta. E a coisa vem e acontece para a sua vida. É assim. E eu quero dizer algo para você de forma muito clara, meu irmão. O favor de Deus não tem nada a ver com a sua habilidade ou a sua capacidade. Às vezes nós olhamos para um irmão, nós olhamos para ele e falamos assim, nossa, esse irmão, ele vai ter um resultado poderoso. Poderoso no seu trabalho. E aí nós olhamos, temos essa expectativa, e no final das contas, as nossas expectativas não correspondem a nada daquilo que nós enxergamos. Aí nós olhamos para aquele outro irmãozinho, o irmão, nós olhamos e falamos assim, esse aí está mal equipado. Esse aí é o Zé Buscapé que tem bicho de pé. Olhamos para ele e falamos aí, naturalmente, esse aí para o serviço não vai dar nada. Mas aí sabe o que acontece? O serviço dele, aquilo que ele faz, tem um resultado poderoso. Tem um resultado poderoso. O fruto é totalmente desproporcional à sua capacidade. Como explicar isso? A pessoa prospera, você olha para ela e fala assim, não, mas não sabe como é que está prosperando. É muito além da capacidade dele. Então deixa eu falar algo para você. É porque a frutificação, ela depende do favor de Deus na minha vida e na sua vida. Não é por conta da sua habilidade. Não é por conta da sua capacidade. Quando nós estamos debaixo do favor de Deus, não importa a capacidade, a habilidade. Eu quero dizer para você que os resultados, eles vão ser sempre surpreendentes. Quando você tem o favor de Deus sobre a sua vida. Sabe, na vida humana, nós olhamos o seguinte, causa e efeito. Raciocinamos, olhamos para você, não, isso aqui é resultado dessa causa. Agora entenda o que eu vou te falar. Quando nós estamos debaixo do favor de Deus, os efeitos são sempre extraordinários. Sempre. É sempre. Sabe por que é sempre? É porque Deus que está trabalhando por nós. É Deus que está trabalhando por nós. Pergunta para o seu irmão, você quer desfrutar do favor de Deus para a sua vida? Eu quero dizer para você de forma muito clara, a vontade de Deus é que todos os seus filhos desfrutem. Fala para a pessoa do seu lado aí, fala assim, a vontade de Deus é que você desfrute do favor dele. Mas quando, pastor? Sempre. Fala para a pessoa do seu lado, sempre. Mas infelizmente, tristemente, muitos não permanecem na posição do favor. Pastor, o que pode nos levar a perder o favor? Abra sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 5. Quero mostrar para você o que nos faz perder o favor de Deus. Gálatas 5, 4. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste, porque pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Amém? Entendo o que eu vou te falar. A graça de Cristo é o favor de Deus para mim e para você. A graça de Cristo.
Só que a graça é o favor imerecido de Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Os irmãos estão comigo aqui? Só que Paulo está dizendo aqui nesse texto de Gálatas que eu e você podemos decair da graça. É isso que está dizendo na sua Bíblia? Pastor, você está dizendo que nós podemos decair da graça? Isso quer dizer que nós podemos perder a salvação? Não, de maneira nenhuma, eu não estou falando isso. A graça de Deus, ela é para nos salvar também. Mas não é só para nos salvar. A graça de Deus nas nossas vidas, ela tem a função de nos levar. A salvação é o início para você poder viver essa vida de favor de Deus. Mas a graça de Deus, ela está dizendo o seguinte, ela tem a função de levar a mim e a você a viver debaixo do favor de Deus. E Paulo está dizendo que eu e você podemos decair dessa graça. Podemos simplesmente cair, começarmos a andar em graça, mas decair. Alguns pensam que vai, nesse texto, lendo a escritura, acha que vai perder a salvação. Mas o texto não está dizendo isso não. Decair da graça significa sair debaixo do favor de Deus. E como é que eu decaio da graça, pastor? Quando você decide viver segundo a lei. E eu vou te mostrar o que é viver segundo a lei. Sabe, quando nós começamos a viver segundo a lei, nós deixamos de desfrutar do favor. O favor deve ser sempre imerecido. Fala para o seu irmão assim, o favor deve ser sempre imerecido. Fala, imerecido. Repete de novo, imerecido. Por que você pediu para repetir imerecido? Se o favor começa a ser porque merecemos, é porque já não é mais graça, ou favor de Deus. E a partir do momento que você acha que você começa a merecer, você decaiu do favor de Deus. Você decaiu do favor de Deus. Começou a merecer, decaiu. Decaiu da graça, porque graça é favor imerecido. Toda vez que você começa a andar pelo mérito, você começa a andar na lei. E você perde o favor de Deus e a bênção de Deus. Romanos 11:6 diz que, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Sabe, aqueles que vivem na lei, eles tentam se justificar ou fazerem justos. Quem se tenta fazer de justo, está caindo na justiça própria. Fala para a pessoa assim, olha, todo merecedor anda na justiça própria. Como é que é isso, pastor? É simples. O favor imerecido é muito mais elevado. Graça é o padrão de Cristo. Graça é o padrão do Novo Testamento. Mas a Bíblia diz que decaíste, ou seja, está num nível mais alto, decai. Cai para um nível mais baixo. Decaiu. Qual que é o nível mais baixo? Lei. E qual que é esse nível aqui? Merecimento. E a pessoa deixa de andar segundo o quê? O favor de Deus. E andar segundo o merecimento, sabe o que é? É bloquear o fluir da graça na sua vida. E você começar a andar segundo justiça própria. Justiça própria. É o pecador que pretencioso-se de justo. Nós podemos dizer que somos justificados em Cristo, amém ou não? Mas unicamente por conta da obra de Cristo. Nunca por conta de nós mesmos. E eu vou falar um pouquinho mais sobre a justiça própria e o merecimento. Sabe, aqueles que vivem na lei, eles que decaíram da graça, eles vão, em algum momento, eles vão trazer duas coisas que vai ficar evidente. Que perdeu o favor de Deus. A primeira coisa é justiça própria. E a segunda, sabe qual que é? Um sentimento de condenação. Ainda bem aqui que nunca ninguém se sentiu culpado e condenado em alguma situação. Né? Ninguém aqui, né? Graças a Deus por isso.
Os irmãos estão me entendendo? Amém? E eu quero falar primeiramente sobre justiça própria. Talvez você ache que o favor de Deus, muitas vezes na sua vida, você pensou o seguinte: não, por conta do meu pecado, eu estou longe do favor de Deus. Mas deixa eu falar algo para você. O Senhor não se intimida com o pecado. O pecado já foi resolvido na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. E se você olhar o Evangelho e você olhar os milagres que Jesus fez, presta atenção. Você pode ir lá e olhar e estudar. Somente os pecadores receberam milagres de Jesus. E eu quero dizer de forma muito clara: Deus condena o pecado. Fala para o seu irmão: Deus condena o pecado. Agora, quantos aqui já receberam milagres de Deus? Todos já receberam milagre de Deus? Depois que você recebeu o milagre de Deus, você voltou a pecar ou caiu alguma vez depois? Sim ou não? Mas como isso? Se você recebeu o milagre de Jesus? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, a palavra de Deus condena o pecado. Mas nós precisamos admitir que o pecado não é impedimento para que as pessoas recebam milagres de Jesus. Não é impedimento. Agora, você tem algum relato na Bíblia que fala que um fariseu recebeu um milagre de Jesus? Não tem nenhum fariseu, nenhum doutor da lei que recebeu um milagre do Senhor. E por que isso aconteceu? Só por causa de uma coisa: por conta da justiça própria. Fala para o seu irmão: justiça própria. É simples. Aqueles que acham que guardam mandamento, você não guarda mandamento. Não guarda. Aqueles que andam na lei, eles não guardam realmente todos os mandamentos. Então o que acontece? Ele escolhe alguns que ele acha que considera mais importante, ele julga que ele cumpre aquele lá, né? E ele se enche de justiça própria em cima daquilo que é o mandamento. E quando nós simplesmente temos justiça própria, nós decaímos da graça e saímos debaixo do favor de Deus. Em outras palavras, quando eu digo que a justiça própria é uma forma de você dizer o seguinte: eu não preciso mais da obra redentora da cruz do Calvário. Justiça própria, você está dizendo isso. Eu não preciso mais da obra de Cristo. Eu posso ser aprovado por Deus pelos meus próprios méritos, pela minha própria capacidade, pela minha própria habilidade. Isso é justiça própria. Cada vez que nós nos justificamos, nós perdemos a justiça que vem de Cristo. Pastor Marcelo Passoni sabe, ele sempre fala isso. E eu andei com o pastor Roberto. Ele sempre fala: quem justifica, perpetua no erro. Quem sempre está se justificando, perpetua no erro. Por que perpetua no erro? Porque justificando, permanece na posição do quê? De justiça própria. Como é que é isso, pastor? É simples. O motivo de procurar sempre ter razão, sempre ter razão. O motivo de você muitas vezes ficar magoado com os outros. Você quer ter razão em muitas situações. E você olha para as circunstâncias e olha para os outros, você fica magoado com as pessoas. Em outras palavras, sabe o que você está dizendo? Eu sou melhor do que ele. Eu sou muito melhor que ele. A minha justiça é muito melhor que ele. E o fato de eu ser melhor que ele, você está dizendo que a justiça é em você mesmo. Em você mesmo. Quantos aqui não são mais pecadores em Cristo Jesus? Sabe, nós não somos mais pecadores, mas nós temos a nossa carne. E a palavra diz que a nossa carne não habita bem nenhum. Sua carne nunca vai se converter.
E a palavra de Deus diz que eu e você precisamos rejeitar toda justiça que procede da lei. Porque a justiça que procede da lei, ela vem da carne. Agora, como é que eu consigo ficar debaixo do favor de Deus, pastor? É simples, é dizer que eu e você fomos feitos justiças de Cristo. Nós precisamos confessar que nós somos feitos justiça pela fé. Por que nós confessamos o nosso pecado diante de Deus? Porque nós sabemos que nós já fomos perdoados por Deus. Sabe, o problema de alguns é que eles confessam que foram justificados. Não, você vai lá e confessa seu pecado diante de Deus. Aí você confessa. Aí no fundo, vem aquele sentimento de justiça própria dentro de você. Ah, mas eu não sou tão ruim assim. Eu não sou tão mau. Eu não sou assim tão pecador. Olha a vida do fulano, do ciclano, do beltrano. Como é que é? Olha a vida deles. E aí você olha, e você ao confessar o seu pecado, você vê que o quê? Está cheio de justiça própria ainda diante de Deus. E isso mostra que o quê? Você foi justificado por você ou por Cristo? Sabe, nós precisamos reconhecer que nós não temos merecimento nenhum. Eu não tenho merecimento nenhum. Você não tem merecimento nenhum. Sabe, nós assumimos que muitas vezes que temos pecado. Sabe, ninguém aqui fala, não, eu não tenho pecado nenhum. A Bíblia diz que quem fala que não tem pecado nenhum já é mentiroso. A Bíblia diz isso. Não tem pecado nenhum, é mentiroso. Então você assume que você tem pecado. Mas é difícil, sabe? Vou falar algo para você. Às vezes nós andamos tanto em justiça própria que é difícil nós assumirmos que na nossa carne não habita bem nenhum. Você pode olhar para a sua carne e simplesmente dizer, não, em mim não habita bem nenhum. Não há nada de bom dentro de mim. É difícil você proclamar isso. É difícil você confessar isso. Porque na verdade você olha para você e fala assim, não, eu sou bonzinho. Eu sou tão bonzinho. Eu sou tão bom. Sabe, nós sempre pensamos que há coisas boas em nós. E por conta dessas coisas boas, nós achamos que nós vamos ser abençoados. Mas eu quero dizer para você, nessa manhã, não há nada de bom na sua carne. Fala para a pessoa do seu lado, não há nada de bom na sua carne. Fala para ele assim, você só pode ser abençoado por causa da obra de Cristo. Fala para ele assim, se você confia na sua justiça, você vai perder o favor de Deus. Entendo o que eu vou te falar, meu irmão. Se você pensa que em algumas áreas da sua vida, de forma parcial, alguma coisa boa. Não, em algumas coisas boas em nós. Algumas coisas boas em mim. Se você pensa dessa forma, eu vou dizer que você foi desqualificado para o favor de Deus. Porque a única justiça que Deus aceita é a justiça de Cristo. É a única que Ele aceita. Não há como. É interessante. Olha como é que é interessante. A própria lei em Levítico, ela fala a respeito disso. Se uma pessoa tivesse, por exemplo, a sua orelha com lepra, ela era classificada como impura. Se ela tivesse qualquer parte do seu corpo, né, a cabeça, ela tivesse lepra, ela é considerada impura. Se ela tivesse barba, a barba dela tivesse lepra, ela era considerada impura. Se ela tivesse sido queimada e lá na queimadura dela tivesse uma ferida, e aquilo era lepra, ela era considerada impura. E sabe o que é interessante? Olha que interessante. Segundo a lei de Levíticos,
Se a pessoa tivesse lepra no corpo inteiro, e ela reconhecesse isso, ela era considerada limpa. Ou, que é isso? Se ela tivesse lepra no corpo inteiro, ela era considerada limpa. Está lá em Levítico, capítulo 13, versículo 12 e 13. Sabe, a principal característica da justiça própria é a confiança na sua própria carne. Nós confiamos na própria carne, quando pensamos que nós podemos lidar com ela. Como é que eu sei disso, pastor? É simples. Você olha o casal lá de namorados ou na corte, você fala assim, não, eu posso. Olha para eles e simplesmente fala assim, não, os outros não podem acariciar as suas namoradas. Porque se eles acariciarem, eles podem pecar. Mas eu posso fazer isso porque eu sou forte. O que é isso? Confiou em quem? Isso aí é confiar na carne. Não. Os outros não podem dar carona para uma garota tarde da noite e cair. Eles vão cair, você pode ter certeza. Eu não. Eles vão entrar no carro comigo, eu vou dar carona para elas, para essa pessoa, mas eu não vou cair. Nada vai acontecer. Sabe o que é isso? Isso é fazer provisão para a carne. E eu quero dizer de forma muito clara, a confiança em si mesmo nos retira do favor. Ninguém que nasceu de novo fica planejando o pecado. Pedro não acordou naquela manhã e falou, não, hoje eu vou negar Jesus. Não, hoje eu vou negar Jesus 3 vezes. Por que Pedro caiu? Por que Pedro caiu? Pedro caiu porque ele confiou na carne dele. Eu nunca te deixarei, Jesus. Nunca te abandonarei, eu vou morrer por você. Se alguém chega para você e fala isso na sua igreja, na sua célula, você pode ter certeza, a pessoa está confiando na carne dele. Eu estou com você até o final. Balança o botinho da ceia. Não confia na sua própria carne. Enquanto não comer 1 quilo de sal com você. Ah, pastor. Eu não confio nem em mim mesmo. É isso que eu estou querendo dizer para você. A única confiança que a minha esposa tem na minha vida, sabe o que chama-se? Espírito Santo de Deus. E eu estou cheio do Senhor. Tem dia que ela olha para mim e fala assim, vai embora, vai para a igreja, vai orar. Pelo amor de Deus. Tem vezes que nem eu me suporto. Você já teve condição de você não se suportar? Você olha para você, nossa, meu Deus do céu. Isso nunca aconteceu comigo. É porque você é cheio de justiça própria. É porque você é muito bom. Sabe, quando nós reconhecemos que não há nada de bom na nossa carne, e tanto que eu vou te falar, quando você reconhece que não há nada de bom na sua carne, você é qualificado para o favor de Deus. Ainda bem que isso aqui nunca aconteceu com ninguém. Sabe, às vezes você está lá ajoelhado, você está lá confessando o pecado. E aí você está lá, até que eu não sou tão mal assim. Você está quebrantado lá na presença de Deus, assim, orando, está ali cheio da vida de Deus. Você está confessando seus pecados. E lá no fundo você está cheio de justiça própria. E aí o que diz o versículo em Gálatas 5? Não receber a graça de Deus em vão. Por que é receber a graça de Deus em vão? Como é que isso acontece? Sabe, Cristo foi feito pecado por nós. Cristo foi feito pecado por nós. Para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Fomos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça.
2 Coríntios 6:1 diz, e na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Sabe, essa é a graça de Deus que recebemos. Cristo se tornou nossa justiça. Se todavia nós entendemos que a graça foi o favor imerecido de Deus para a minha vida e para a sua vida, e nós confiamos na nossa própria justiça, nós fazemos que essa graça se torne em vão sobre nós. Pastor, como é que eu sei que eu estou debaixo do favor de Deus? É quando você declara de forma ousada, você diz assim, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, deixa eu falar algo muito claro. Nunca pensam que a bênção de Deus é por conta do seu merecimento. Eu sou tão bonitinho, eu ando tanto em retidão, sou tão santinho, eu jejuei 21 dias, fiz tanta coisa. Pastor, não é para fazer nada disso. Na verdade, você faz tudo isso porque você ama o Senhor. E o fato de você saber que não tem bem nenhum em você, que você de Cristo, você busca Ele de uma forma mais intensa, você ama Ele, você se apaixona por Ele, você quer estar na presença dEle, não porque você está lá, fazendo uma troca, Deus, me dá 5 que eu te dou 4, eu jejuo 21 dias e você dá a bênção lá daquele trabalho que eu estou precisando, não é por merecimento, é simples, nunca se glorie dizendo que você cumpriu as condições para ser abençoado. Nunca se glorie, não, eu cumpri as condições para ser abençoado. Nunca pense que você mereça a bênção de Deus. Quando nós pensamos assim, nós saímos do favor. Como é que tem que ser, pastor? Você precisa sempre declarar que tudo é por causa da justiça de Cristo. Tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Tudo vem dEle, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Todas as coisas vêm dEle e por meio dEle. Não há bem nenhum na minha vida. Como é que isso funciona, pastor? A melhor coisa que eu e você podemos fazer na presença de Deus é tomar o lugar de Cristo. Tomar o lugar de Cristo. Sabe por quê? Porque Ele já tomou nossos lugares. Como é que é isso, pastor? É simples. Escuta o que eu vou te falar. Cristo não teve que pecar. Presta atenção. Cristo não teve que pecar para ser feito pecador. Cristo precisou pecar para ser pecador? Mas a palavra diz que Ele levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Não foi isso que aconteceu ali? Então entenda o que eu vou te falar. Cristo não precisou pecar para ser feito pecador. Eu e você não precisamos praticar atos de justiça para sermos considerados justos. Não precisamos. Não precisamos. Nós não precisamos. Nós já fomos justificados em Cristo Jesus. É por meio dEle. E esse é o favor. Você vai viver o favor de Deus e o extraordinário de Deus. Quando você estiver totalmente na dependência dEle. E a justiça dEle for sobre a sua vida. Romanos 5:21, a palavra diz: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Estar debaixo do favor é deixar a graça reinar em nossa vida. E só há uma forma da graça reinar. É por meio da justiça. Pergunta para o seu irmão, você quer o favor de Deus na sua vida? Fala assim, reine em vida. Fala assim, rejeite toda justiça própria. O que eu tenho que fazer, pastor?
A coisa mais humilde a se fazer é reconhecer que na cruz o seu pecado já foi cravado. E você reconheceu que também na mesma cruz, você recebeu a justiça de Cristo. Quanto tempo eu tenho? Mais 2 minutos? Cadê o anfitrião? Acabou? 5 minutos? Então o resto da mensagem vai ficar para outra vez. Toda vez que você anda em justiça própria, sabe o que acontece? Você vai perceber que você vai fazer, e a hora que você tenta fazer, você vai perceber que quanto mais você faz, mais você se sente inapropriado. Mais você faz, mais você se sente desqualificado. E menos você se sente amado. E aí, você anda cheio de condenação. Por conta do quê? Da justiça própria. Você acha que fazer muitas coisas vai te aproximar de Deus, vai te levar diante de Deus e vai trazer o favor de Deus sobre a sua vida. Se você é alguém que fica muito tempo introspectivo, se autoanalisando e olhando para si próprio, eu quero dizer que você já entrou pelo caminho errado. A introspecção é um sentimento de condenação. E muitas vezes. E isso aí chama-se justiça própria disfarçada. É a carne tentando mostrar como está triste pelo pecado. Pode continuar. Não aceite condenação. Sabe, às vezes você fica olhando para dentro de você e você fica se avaliando. Será que eu sou santo mesmo? Para ver o quanto que você é santo. Pastor, mas o que é santidade? O entendimento convencional, e todo mundo diz que santidade é fazer a coisa certa. Você olha e fala, não, santidade é fazer a coisa certa. Mas a palavra santidade, ela vem de um original que diz que é separado para uso exclusivo de Deus. Em outras palavras, quer dizer que você foi separado dos incrédulos, do resto do mundo. A mesma coisa aconteceu lá no Egito, quando Deus decidiu separar o povo dele das pragas que iriam acontecer ali. O povo foi separado. Então eu quero dizer algo para você. Se você está debaixo do favor de Deus, e você tem disposição de andar no extraordinário, eu quero dizer para você que você foi separado. Separado dessa crise. A sua família foi separada. A sua transformação vai acontecer porque você foi separado. Em mim não habita bem algum. O seu casamento vai ser restaurado e vai andar no extraordinário por conta disso, porque você foi separado. Sabe, Deus quer acabar com a acusação na sua vida. A acusação, ela tem origem na justiça própria. Na justiça própria. Sabe a pergunta que eu faço para você nessa manhã? Você está mais consciente do seu pecado? Presta atenção. Ou você está mais consciente da justiça que Cristo conquistou na cruz do Calvário? Pastor, como é que eu avalio se eu estou pensando certo? Se você tem mais consciência do que Cristo conquistou para você na cruz do Calvário, através da justiça dele estabelecida ali, do que a consciência do pecado na sua vida, quero dizer que você está no caminho certo. Porque se você vive pensando na consciência do pecado na sua vida, quero dizer que você nunca vai ser livre. A tradição nos ensina, sabe, a ficar ocupado conosco mesmo. Fica ocupado com, avalie-se, se autoanalise.
Veja se você... Não é você olhar para você e simplesmente declarar: Senhor. Não é você olhar e dizer assim: deixa eu ver se em mim há algum caminho mau. Como é que você ora isso? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Não é você, é o Senhor. Às vezes você quer chegar diante de Deus e estar na presença de Deus e ser merecedor. É mais ou menos o seguinte: é como se você tivesse que se lavar antes de tomar banho. Fala: não, eu tenho que tomar banho. Aí você tem que se lavar para ir poder tomar banho. Alguns falam assim: não, para eu poder chegar na presença de Deus e adorar a Deus, eu preciso chegar lá com o coração limpo e não pode ter nada. Eu preciso consertar a minha vida antes de vir para Jesus. Eu preciso estar todo bonitinho, cheirosinho, arrumadinho, certinho, para poder liderar uma célula. Sabe o que é isso? Justiça própria. Porque você acha que você tem que ser muito bom para servir a Deus. Você tem que ser muito bom para servir a Deus. Aí se converte, aceita Jesus. Eu preciso consertar minha vida antes de ser batizado. Antes de eu receber esse milagre, eu estou precisando do milagre. Mas eu sei, para eu receber esse milagre, eu preciso consertar antes. A palavra 7:37 fala que uma mulher pecadora chegou diante de Jesus. E Jesus operou um milagre poderoso sobre a vida dela. Sabe qual que foi a parte final? Só depois que Jesus fez tudo na vida dela, é que Jesus perdoou os pecados dela. Sabe, nessa manhã eu quero dizer: se você quer viver uma vida extraordinária, debaixo do favor de Deus, eu quero te chamar aí ao Senhor. Vem para Jesus. Ele que vai te transformar. Você não tem que ficar procurando pecado na sua vida. Você precisa apenas adorar o perdoador. Adorar o perdoador. Você não tem que ficar procurando doença na sua vida. Você simplesmente precisa procurar aquele que cura. É só adorar aquele que cura. É só adorar. Sabe, eu e você precisamos ser livres de nós mesmos. Livres de nós mesmos e nos ocuparmos com Cristo. Fala para o irmão do lado: nem tudo depende do seu comportamento. Nem tudo depende da sua justiça. Nem tudo depende da sua obediência. Fala para eles: mas tudo depende de Cristo. Aleluia. Nessa manhã, tenha consciência do perdão. Nessa manhã, tenha consciência do perdão. Tenha consciência do amor. Tenha consciência da vida. Tenha consciência da graça. Se liberte da consciência do pecado, da consciência da acusação, da consciência do jugo. Não há mérito nenhum em nós. Mas nessa manhã decida você se fazer simplesmente justiça em Cristo Jesus. E para finalizar, eu quero ler esse versículo de Hebreus. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Fala para o seu irmão: para sempre. E aí diz: disso nos dá testemunha o Espírito Santo,
Porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei, acrescenta. Também de nenhum modo me lembrarei dos meus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Aleluia. E ele continua ali no verso 22, por isso aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. O favor de Deus é sobre a sua vida. Deixe a justiça própria e andar segundo seus méritos, que Deus vai te colocar a viver no extraordinário. Amém? E eu queria orar por você. Queria que você ficasse em pé agora. Já passei o meu tempo, mas queria que você fechasse os seus olhos. Eu pedi para ele colocar essa música, e eu queria que você ouvisse essa música, mas ouvisse ela com os ouvidos de ouvir. E que você se chegasse nessa manhã diante do trono da graça. Porque Ele é o meu e o seu Salvador. Pode aumentar. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu fizeste Oh Jesus. de longe, escutei tua voz chamando o meu nome. Obrigado, Jesus. Pode abaixar um pouquinho. Deixou tudo o que tinhas para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu me prostro aos teus pés, minha vida te entrego, me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Mereço Não tua mereço. misericórdia, mas tu vieste Tu vieste, Jesus. de longe. Eu escutei a tua voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador.
eu me prostro aos teus pés, e a minha vida a ti entrego. Oh, eu me prostro aos teus pés. Sua boca agora e E começa a a minha orar. vida Começa a declarar a Ele. entrego. Não há mérito nenhum em nós, Senhor. Não há mérito nenhum em nós, Senhor. Essa é a nossa justiça. Que você orasse agora, o irmão que está do seu lado, está próximo a você. Em mim não habita bem algum. Ore pelo seu irmão, ore por ele.